você ainda ter tempo para você ter um tempo a sós com o cônjuge. Mas a palavra que nós vamos ministrar hoje está lá no livro de Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 em diante. Eu já fiz a introdução na semana passada, e nós vamos agora prosseguir em conhecer o texto de Mateus 5, mesmo assentado, aonde você está, apenas abra a sua Bíblia e preste bastante atenção nesse texto. Mateus, capítulo de número 5. Se o pessoal do telão quiser colocar o texto, esse eu não botei na minha projeção. Vocês podem, se quiser, colocar Mateus capítulo 5, verso 1 em diante, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um alto monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui. Na semana passada eu salientei a situação da qual Jesus estava, né? Ele sobe no monte e me parece uma semelhança com o que acontece com Moisés. Quando Deus vai dar a lei a Moisés, Deus faz com que Moisés suba também em um monte. Mas agora é um outro monte, é a vez de Jesus, é o momento de Jesus. Então, dada a importância de quando Jesus sobe ao monte, também simboliza algo de que ele estava num patamar elevado para ser visto pelas pessoas, e algo muito importante Deus lhes daria. Algo muito importante Deus estava para trazer, talvez uma mudança de perspectiva e uma quebra de paradigmas, e é exatamente isso que propõe o Sermão do Monte. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está legal aí? A perspectiva do Sermão do Monte diz respeito a uma mudança de paradigma, uma mudança da mentalidade. As pessoas estavam obcecadas em reino, em poder, nós estamos vivendo ali no Império Romano, a expansão do Império Romano, tomada à força, tomada pelas guerras, e agora Jesus vem trazer uma palavra que muda totalmente a perspectiva daquelas pessoas, e é exatamente isso. O Sermão do Monte vem para mudar a nossa perspectiva, as nossas expectativas e aquilo que nós achamos que é certo, que é correto, que é bom, que é felicidade, né? E o primeiro momento do capítulo 5 de Mateus, Jesus vai falar exatamente de uma palavra chamada Macários, que significa bem-aventurado ou feliz. Jesus quer ensinar aos seus seguidores aonde mora a verdadeira felicidade. Isso porque as pessoas têm um conceito distorcido de felicidade.
não é de agora, desde aquela época, a felicidade estava muito atrelada ao que a pessoa possuía e ao poder que ela tinha. E Jesus vem exatamente mostrar coisas muito mais simples, né? E ainda hoje as pessoas acham que para ser felizes elas precisam ter muito dinheiro. E Jesus vem mostrar algo muito mais simples na nossa vida. Por isso é uma quebra de paradigma. E quando eu falo paradigma, é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. A nossa mente muda a partir de Jesus. Jesus muda a nossa vida, Jesus muda o nosso caráter e muda a nossa maneira de pensar. Jesus abre a nossa mente para enxergar as coisas sobre a ótica de Deus, sobre a ótica do reino de Deus. E cada vez mais nós somos impactados com verdades das quais antes nós achávamos que não existia, que não era verdade, ou que aquilo não tinha sentido. Mas de repente a palavra de Deus vem nos trazendo a cada dia, a cada vez que nós nos deparamos com ela, a cada momento que nós lemos a palavra, é que nós abrimos a nossa mente para enxergar sobre a orientação de Deus. Então, para muitos, a riqueza é que traz felicidade. Aí Jesus diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, e também diz respeito a pobres, né, financeiramente também falando. Lá em Lucas fala apenas pobres. Bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, algumas coisas Deus reserva de coisas muito boas, muito especiais, para aqueles que são, talvez na sociedade ainda considerados como excluídos. Segundo, bem-aventurados que choram. Falei na semana sobre esses dois somente, né? E é importante a gente ter a pobreza de espírito, ou seja, a simplicidade e a humildade. E segundo, a gente ter liberdade para expressar as nossas emoções, seja através do choro, seja através do riso, seja através da alegria, da espontaneidade, mas algo que é inerente ao ser humano é o choro. Você pode chorar, simplesmente é isso. Jesus falando, você pode chorar, porque bem-aventurado é aqueles que choram, porque eles serão o quê? Consolados. E hoje eu vou falar sobre os mansos. Os mansos. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus está fazendo, não é uma brincadeira, mas Jesus está usando uma figura de linguagem, né, bem antagônica, porque ele está falando com pessoas envolvidas ali no Império Romano, e o Império Romano estava naquele momento de expansão, guerra, soldados. Os próprios judeus estavam submissos ao Império de Roma, né? Os próprios judeus estavam submetidos a Roma, e Jesus vem falar sobre mansidão. Mas o que é isso chamado mansidão? A Bíblia fala do homem mais manso, né, que existiu entre os homens. Na realidade, eu sei que é Jesus, o homem, pessoa mais mansa. Mas na época de Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra. Mas pastor, Moisés matou um cara. Moisés matou um egípcio e enterra o corpo. Moisés fere a rocha, quando Deus ordena que ele apenas fale com a rocha. Moisés era um homem bem brabo, né? Bem bruto. E ele era manso? Oi? Que tipo de mansidão é essa? Eu queria me referir, para falar de mansidão, ao Salmo 37. Salmo 37. Aí eu vou pedir a ajuda do meu telão para a gente poder ler o Salmo 37, né? Salmo 37. Salmista Davi. É um dos salmos de Davi. Eu falo bastante assim, Salmo de Davi. Algumas pessoas podem perguntar, mas pastor, todos os salmos não são de Davi? O livro dos Salmos são 150 salmos.
E os salmos eram letras de músicas, os salmos eram letras de canções, por isso o seu teor poético, né? Todo o salmo é um teor poético, uma forma de linguagem bem poética. São inclusive conhecidos assim entre os livros poéticos, né? Junto com o livro de Jó, junto com o livro de Provérbios, né? E os salmos não são exclusividade de Davi. Outros homens escreveram salmos, filhos de Coré escrevem salmos, né? Salomão tem salmos escritos e por aí vai. Então nós temos uma diversidade de autores dos salmos e não só Davi, mas de verdade é que Davi é o maior escritor dos salmos, né? Ele era músico, compositor, então Davi faz uso desse talento para transcrever aquilo que Deus lhe falava ao coração. E o Salmo 37, nós não vamos ler ele todo, mas eu queria fazer referência a ele. É um salmo da mansidão. É um salmo que expressa o caráter de uma pessoa mansa. De uma pessoa mansa. Vamos ler. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de alguma forma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado, para matarem o de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Eu vou até aqui, porque eu acho que já é suficiente para a gente entender alguns princípios da mansidão pelo Salmo 37. O Salmo 37 mostra a capacidade de domínio próprio, de autocontrole, que alguém que confia no Senhor deve ter. A mansidão, eu posso usar uma figura como de amansar um cavalo. Amansar um cavalo. Eu sei que quando você vê um cavalo, ele passa por um processo de amansar, porque ele é um bicho bravo, ele é bruto. E um cavalo, ele é muito forte. Então, se ele der um coice em qualquer pessoa, ou se ele sair em disparada, não tem ninguém que consiga segurar ou reter no cavalo, porque ele tem toda a força. Mas depois de manso, eu estou usando a mesma conjectura, a mesma palavra no português, né, na nossa linguagem de mansidão. Ele manso, ele é controlado por aquele que o possui. Nós devemos ser mansos, mesmo que nós tenhamos capacidades extraordinárias, mesmo que nós sejamos bravos, porque tem muita gente que é bravo. Você conhece alguém que é bravo? Você conhece alguém que tem pavio curto? Conhece alguém que tem pavio curto?
Pastor, sou casado com um. Pastor, o meu marido é um pavio curto. Então, maridão, se você está aqui, eu quero falar com você. Alonga esse pavio aí, viu? Seja mais paciente. Seja manso. Porque a sua força é muito grande. Você tem muita força física e você tem algo, a emoção sua também é intensa. Quem tem pavio curto, né, estoura muito rápido, né, e acaba ferindo as pessoas que estão ao seu redor. E muitas pessoas acham que assim é que se conquista, que é na força da brutalidade, na força da raiva, na força do poder, que ele consegue alcançar alguma coisa. Mas preste atenção em algo: Deus quer que você lute com as armas dele para alcançar aquilo que ele tem para você. Vou repetir: Deus quer que você lute com as armas dele para alcançar aquilo que ele tem para você. Por isso, Salmo 37 diz assim: não tenha inveja dos ímpios, porque eles alcançaram usando as armas da impiedade. O ímpio alcançou coisas, o ímpio teve sucesso, mas ele conseguiu com armas erradas. Deus quer que você alcance. Deus tem algo para você alcançar. Deus tem milagres, Deus tem oportunidades na sua vida, mas você precisa usar as armas certas. E uma das armas certas é descansar no Senhor. Olha o Salmo 37, descansa no Senhor. Davi enfrenta um gigante, um Golias, né? Davi enfrenta um Golias. E para enfrentar Golias, tinha uma promessa, né? A promessa era isenção de impostos e casar com a filha do rei. Qual jovem não quer isenção de impostos, casar com a filha do rei e ainda herdar, né, algumas coisas? Davi se dispõe: quero enfrentar o gigante. Tinha recompensa, porque toda luta, preste atenção em algo, toda luta travada, quando Deus nos chama para travar nossas lutas, vai ter recompensas. Deus reservou para você recompensas. Deus tem algo esperando você do outro lado dessa luta, do outro lado dessa batalha da vida. No próximo capítulo da sua história e da sua vida, tem coisas muito belas esperando por você. Mas agora é a hora de você lutar. Mas não lute com as armas do mundo, não lute com as armas dos ímpios, não tenha inveja dos ímpios. Lute com as armas da justiça, lute com as armas de Deus, lute com as armas certas. Lutar com as armas certas faz com que você alcance as bênçãos de Deus no tempo certo. Tem muita gente que fica rodando e não consegue alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, porque luta com as armas erradas. Então, se Davi fosse enfrentar o gigante Golias com as armas propostas pelo rei Saul, Davi não ia ter vitória, Davi não iria conquistar. Davi coloca uma armadura dada por Saul, pega uma espada dada por Saul, e Davi não consegue dar um passo com aquele peso daquela armadura. Então Davi rejeita aquelas armas, e ele vai no ribeiro, pega 5 pedras lisas do ribeiro, pega a sua funda, era um estilingue, né? Aqui na Bahia chamamos de badog, era alguma coisa bem semelhante, mas era funda, era chamado de funda, porque não tinha elástico, né? Era de couro. E ele gira aquela funda e acerta a testa de Golias. Golias cai, ele conquista a vitória, porque ele usou as armas que ele tinha experiência e preparado para usar. Então, quando o salmista Davi escreve o Salmo 37,
ele está se referindo a não termos invejas dos ímpios, não usarmos as armas dos ímpios, mas esperar em Deus. Ter mansidão é ter um autocontrole na vida, de você ver situações difíceis acontecendo e você se manter manso, sua mente equilibrada, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, porque a pessoa que não é mansa, ela é descontrolada emocionalmente. Vou repetir, a pessoa que não é mansa, ela é descontrolada emocionalmente. E nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. O que tira você do sério? Maridão, o que tira você do sério? Esposa, o que tira você do sério? Criança, o que tira você do sério? O que faz você se enraivar? Jovens que estão aqui, o que faz você sair do prumo? Porque aqui na igreja todo mundo é santo, todo mundo é sentadinho, controlado e abençoado, irmãos. Mas você revela as suas raivas dentro da sua casa, você revela suas indignações, as suas iras dentro da sua casa. Mas preste atenção numa coisa. Você vê o pastor, vê os irmãos uma vez, duas por semana. E a nós, você entrega o melhor de você. Para os amigos, para a igreja, para a sociedade, você entrega a sua melhor versão. Um homem educado, uma mulher educada, uma pessoa atenciosa, alguém que serve um ao outro. É assim que a gente vê na igreja. O irmão vai pegar água para o outro, o irmão ajuda o outro, né? Aqui na igreja os homens ajudam as esposas, vêm varrer a igreja. Mas, queridão, preste atenção, e na sua casa, você varre a casa? Ajuda a esposa? É educado igual você é com seus irmãos de igreja? Você é educado com seus filhos? A Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo de número 5, quando fala do marido amar a esposa, quando fala da mulher ser submissa ao marido, dos filhos serem em tudo obedientes aos pais. E sabe qual é a ordem dos pais para os filhos? Pais, não irritem os seus filhos. E eu sempre fiquei me perguntando assim, que mandamento estranho, né? Não é pai, eduque bem os seus filhos, mas é mais ou menos assim, pai, não irrite seus filhos. Sabe por quê, irmãos? Os filhos não expressam, muitas vezes os filhos não expressam, mas quando está na adolescência ou na juventude, eles dizem: mãe, eu fiquei com muita raiva de você naquele dia. Pai, eu fiquei com muita ira de você, muita raiva, porque eu queria comprar aquele brinquedo e você disse não. Você não me deu chance, né? Então, quando isso acontece às vezes lá em casa, né? A Amanda está aqui, está me ouvindo, e eu posso falar isso. Um dia desse ela falou assim: paz, nunca mais você teve tempo para mim, nunca mais a gente andou de bicicleta. Foi assim, mano, né? E isso deixa ela irritada, aciona as irritações. O que eu tenho que fazer? Opa, para tudo, pega a bicicleta, bora andar de bicicleta, vamos cobrir isso, vamos ajustar essa questão, porque eu não quero que os meus filhos adoeçam emocionalmente, por causa da ausência de um pai tão ocupado com muitas atividades, e de repente eu estar perdendo os meus filhos, e acionando neles uma questão de descontrole emocional. Quantas vezes o seu filho grita, chora desesperadamente e você não sabe o que fazer? Sabe o que você tem que fazer?
Pega ele no colo, cara. Abraça ele. Senta com ele. Dá uma atenção a ele. Quando a sua esposa... Porque tem mulher, irmãos, que às vezes entra num estado emocional tão descontrolado, muitas vezes por culpa de homens que irritam as suas mulheres também. Tem mulher que está a ponto de surtar, irmão, né? Tem mulher que me procura, pastor, eu vou surtar aqui em casa, né? Talvez eu estou falando com mulher que já surtou alguma vez. Você já surtou, irmã? Quebrou um prato lá, tacou o prato no chão, quebrou, né? Você queria talvez fazer isso com o marido, né? Pegar ele e tacar ele no chão, mas não pode tacar o prato. Mas quantas vezes a sua raiva incontida acaba estourando, né? Mas o que você precisa aprender a fazer, mulheres de Deus? Ser mansas. Lá no livro de 1 Pedro e 2 Pedro, Pedro era casado, né? Pedro tem sogra, então não tem outro jeito de você ter sogra se você não for casado. Jesus curou a sogra de Pedro, então Pedro era casado, né? Pedro, na experiência de casado, diz para as mulheres: mulheres, a sua beleza não seja o enfeite dos cabelos, a roupa bonita, né, as joias, mas a sua beleza seja a de um espírito manso e quieto, que é valoroso diante de Deus. Mulheres, como é que vocês são? São mansas e quietas? Tem mansidão aí? Tem mansidão? Ou você é daquele tipo que levanta o nariz e fala assim: homem nenhum manda em mim? Homem nenhum manda em mim. Não. Biblicamente, nós precisamos encontrar na esposa um espírito manso e quieto, que isso é valoroso diante de Deus, né? Faz parte da natureza da mulher a necessidade dessa mansidão, assim como do marido também, né? Ser controlado. Nunca eleve a sua voz brigando com a sua esposa, sendo violento com ela da maneira como você fala, nem com ela nem com seus filhos. A sua casa não deve ser uma casa de gritaria. Os vizinhos não devem ouvir o que você trata na sua casa. Ser manso diz respeito a você ter o poder de fazer, mas se controlar e não fazer. Isso é mansidão. E olha só as promessas de Deus preparadas para os mansos. Olha só quais são as promessas de Deus reservadas e preparadas para quem é manso. Salmo 25:9 diz assim: guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Quem é manso, Deus guia em justiça. Quem é manso, Deus ensina o caminho. Salmo 37, versículo 11: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os mansos vivem em paz. A promessa de Deus é que deleitarão em abundância de paz. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Quem é manso, ouve o Senhor e tem alegria. Promessa de Deus, da gente ouvir a Deus e ter alegria no Senhor. Salmo 149, versículo 4: porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Salmo 22, versículo 26: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Olha que bênção você ser manso. Não é na brutalidade que você vai conquistar. Deus tem promessa para quem é manso. Amém, irmãos? Para isso você precisa, muitas vezes recuar, dar um passo para trás, esperar o tempo de Deus, ser paciente e deixará que Deus está agindo na sua vida, né? Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, é a quarta bem-aventurança.
os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Eles saciarão essa fome e essa sede de justiça. Irmãos, nós precisamos abandonar o gostar do erro. Tem muita gente que gosta de algo errado, gosta de dar um jeitinho nas coisas, gostam de coisas que não são justas, nem corretas, nem íntegras, nem verdadeiras, gostam do que é injusto. Sabe por quê? As pessoas querem sempre se dar bem nos negócios, nas situações. Deixa eu falar uma coisa para você: nem sempre você vai ganhar, nem sempre você tem que sair ganhando. Em muitas vezes você sai perdendo mesmo. E isso não é ruim, mal, isso não vai te diminuir. Pastor, eu só sei ganhar, eu só entro para ganhar. Tem pessoas que são altamente competitivas, que só querem ganhar, e elas são capazes de qualquer coisa para ganhar. E muitas dessas pessoas dizem que gostam do que é certo. Eu vi isso muitas vezes, irmãos. Eu vi isso muitas vezes. Quantas vezes chegava, talvez alguns não saibam, eu durante muito tempo da minha vida eu me dediquei à contabilidade, ao escritório de contabilidade. Hoje eu estou me desligando mais. Quantas pessoas chegavam no meu escritório: Edson, eu quero abrir uma empresa, mas eu quero tudo certinho, eu quero tudo certinho, eu gosto de tudo certo. Aí na primeira semana ele vai contratar um empregado, eu digo: tem que assinar a carteira do empregado, tem que pagar os direitos de trabalho. Ah, tenha? Não precisa não. Eu vou acertar aqui com ele, eu não vou pagar os direitos de trabalho, eu dou um jeitinho aqui. Quem queria tudo certinho, irmãos, deixa de pagar direitos trabalhistas. Quem queria tudo certinho acaba roubando direitos de pessoas. Isso é roubo. Então quem quer tudo certinho e quem gosta de justiça, vive farto de justiça. Quem tem sede e fome de justiça, anda farto disso. Porque toda pessoa que tira o direito de alguém, alguém vai tirar o direito dela. Porque o que o homem semeia, ele colhe. Porque eu também já vi o outro lado da moeda. Empregados que criticavam, falavam assim: Edson, meu patrão não me deu meus direitos. Aí daqui a alguns anos esse que era empregado se torna patrão, e aí na qualidade de patrão ele também não paga o direito dos outros. Quantas pessoas elas defendem uma bandeira das quais elas não conseguem carregar. Mas o que a Bíblia nos ensina aqui? Que nós devemos sim ter fome e sede de justiça. E eu separei aqui 2 versículos para a gente entender a justiça como ela realmente é. Quando se fala de justiça, não estou falando do STJ, do STF, do juiz do tribunal. Salmo 19, versículo 142 diz assim: a tua justiça, de quem é a justiça? Hein, irmãos? De Deus. Aqui se refere à justiça eterna. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Irmãos, se você quer tratar justiça, se você quer ter fome e sede de justiça, o fundamento dessa justiça é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Não existe justiça divina que não esteja alinhada e atrelada à palavra. Por exemplo, deixa eu mudar um paradigma aqui que nós temos. Tem pessoas passando fome, irmãos, na nossa cidade? Sim ou não?
Tem gente que passa fome na cidade? Sim ou não? Deixa eu perguntar do lado de cá. Vocês acham que tem pessoas passando fome? Sim. E nós, no paradigma errado, pensamos assim: esse governo é uma miséria mesmo. Pessoas passando fome, o governo não faz nada. Isso é injusto. Olha só. Nós culpamos o governo porque não tem comida na mesa do povo. Mas quando Jesus estava diante dos discípulos, uma multidão faminta, Jesus disse para os discípulos assim: deem-lhes vós de comer. Lá no livro de Tiago, Tiago escreve algo mais ou menos assim: porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. A Bíblia nunca atribuiu o dever do governo de matar a fome das pessoas, mas a Bíblia atribuiu para a igreja a responsabilidade de matar a fome das pessoas. Então, antes da gente criticar o governo, a gente tem que olhar e falar assim: eu sou igreja, e se tem alguém passando fome, a culpa é minha, porque não tenho dividido com quem precisa. Porque a responsabilidade, é claro, não estou querendo dizer que o governo não tenha que fazer. Obviamente, nós sabemos a importância das políticas públicas para resolver alguns problemas. Mas de verdade, irmão, a gente olhar para uma pessoa passando necessidade, passando fome, a gente cruzar os braços, não falar nada e ainda reclamar do governo, isso é a maior falta de conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus, que não lançou sobre o governo a responsabilidade de resolver esses problemas, e sim lançou sobre o peso da igreja. A igreja é que no início, na ausência, no tempo que não tinha INSS, não tinha nada, a igreja que supria as necessidades das viúvas. As viúvas se inscreviam na igreja para receber os seus donativos. Lá em Atos diz que nenhum dos irmãos tinha falta de nada. Eu levanto uma bandeira na nossa igreja, isso há anos eu levanto essa bandeira. Dentro da nossa igreja não deve haver nenhuma pessoa passando necessidade. Nós somos os responsáveis por abraçar aqueles que são necessitados e ajudá-los dentro das possibilidades que nós temos. É claro, a gente tem muitas coisas que nós podemos fazer, desde projetos sociais, a ajudar com a cesta básica, né? Eu prefiro quando nós ensinamos, não apenas damos um peixe, mas ensinamos a pessoa a pescar, fazer um treinamento, alguma coisa que a igreja possa fazer. Mas isso é buscar a justiça. Agora leia Romanos 10:3 comigo, diz assim: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Leiamos de novo, você vai entender. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Nós precisamos conhecer a justiça de Deus, porque se nós não conhecermos a justiça de Deus, que é a lei, que é a palavra de Deus, se nós não conhecermos a justiça de Deus, nós vamos criar a nossa própria justiça. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. As nossas justiças não são justas de verdade. Por isso nós precisamos ter fome e sede de justiça. Mas que justiça? A de Deus. E para isso nós precisamos conhecer essa justiça de Deus. E vamos descobrir na justiça de Deus que os mais errados somos nós mesmos e precisamos crescer e melhorar muito mais. Também são bem-aventurados, a quinta bem-aventurança, são bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quem aqui quer alcançar a misericórdia de Deus? Eu também quero. Eu quero alcançar a misericórdia de Deus. Mas a linha de alcançar a misericórdia de Deus, diz o texto, que eu preciso ser misericordioso. E essa palavra misericórdia, essa palavra misericordioso,
é uma palavra que impacta muito a minha vida, que me mostra muitas coisas. O que é ser misericordioso? É dar ao outro um benefício do qual ele não merece. Misericordioso é dar ao outro um benefício que ele não merece. Misericordioso é ter uma compaixão pela miséria, ter um sentimento pela dor do outro. Eu vou trazer um contexto aqui do próprio dicionário. É um substantivo feminino. Número 1, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. 2, é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, indulgência, graça, clemência. O que é misericórdia? Talvez a pessoa não mereça o perdão, mas eu dou o perdão, eu trato com clemência, com graça, com indulgência, porque a pessoa merece mesmo, é uma condenação. Como nós também merecíamos ser condenados por causa dos nossos pecados, mas Deus não nos agiu cobrando os nossos pecados na letra da lei, mas veio com a sua graça infinita e a sua infinita misericórdia perdoar os nossos pecados, agir com misericórdia conosco, e agora é a nossa vez também de agir com misericórdia com o próximo, agir com compaixão pelo próximo. E aqui vem uma palavra que diz respeito ao sentimento disso. Nós não podemos ter um coração de pedra, irmãos, um coração duro, de ver pessoas sofrendo e a gente falar assim: ele está pagando o erro dele, ele merece isso mesmo. É a hora que nós precisamos ser misericordiosos, porque nós precisamos também da misericórdia de Deus. Nós também somos carentes dessa misericórdia, porque nós temos os nossos erros. Se Deus for te dar a recompensa pelos seus erros, como estaria a tua vida? Vou repetir: se Deus fosse te dar a recompensa pelos teus erros, como estaria a tua vida? É por causa da misericórdia. A Bíblia diz assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos igual Sodoma e Gomorra, destruídos no fogo. Mas por causa das misericórdias de Deus, e o bom é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é que nós não somos consumidos. Mas quantos de nós não somos misericordiosos? E agora a gente precisa aprender a ser. Nós precisamos ser misericordiosos. Misericordiosos com a nossa família, misericordiosos com as pessoas de fora, misericordiosos com as pessoas que nos cercam. E isso é muito, muito intenso quando a gente trata de família. Tente lembrar de um parente distante ruim, sabe, um tio ruim, uma tia ruim, um primo ruim. Todo mundo tem, né? Talvez algum parente ruim. Pronto. Quando vem uma desgraça, né? Essa palavra, embora aqui na região do Nordeste ela é muito pesada, né? Mas ela é uma palavra que significa algo sem a graça de Deus, né? É a ausência da graça de Deus. Mas quando alguém cai num caos da vida, principalmente alguém que você conhece, alguém que fez muita coisa errada na vida, e vem as coisas ruins acontecendo, qual o sentimento que você tem no seu coração? Bem feito para fulano,
Eu sabia que ia dar errado, bem feito para ele, deixa ele lá, comer as mágoas dele. Pergunto para você, se fosse Jesus no seu lugar, o que Jesus faria? Qual seria o sentimento de Jesus em relação a um primo que caiu no caos, uma tia ou um tio que caiu numa doença terrível ou numa falência financeira? Qual seria o sentimento de Jesus em relação a isso? Como ele agiria? E será que você está sendo parecido com Jesus ou você está muito longe, muito distante do que Jesus é? E aí você diz que é seguidor de Jesus. Que tipo de seguidor você é? Como você pode andar, dizer que anda no caminho de Jesus, que você é seguidor de Jesus, se você não faz como ele faz? Você é um falso seguidor de Jesus. Você é mentiroso nas suas ações. Você não é verdadeiro. Mas há uma chance de você ser verdadeiro. Mude o seu coração para ser um coração misericordioso, porque olha o que diz Tiago, capítulo de número 2, verso 13. Olha só, eu gosto muito de me valer de textos do Novo Testamento, porque quando a gente usa algum texto do Velho Testamento, alguém pode ficar falando assim: não, pastor, isso é de antigamente, é do Velho Testamento, não está mais em vigor, e coisas assim. Eu gosto quando o Novo Testamento traz algo que é igual. Olha o que Tiago está no Novo Testamento, capítulo de número 2, verso 13 diz: porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou triunfa do juízo. Mas olha só o que diz a parte A do texto: o juízo é sem misericórdia para aqueles que não são misericordiosos. Uma hora a conta vai chegar para você. Você que não é misericordioso, uma hora o bicho vai pegar para o seu lado. A conta vai chegar, o boleto vai vencer. E você vai ter que pagar, não com misericórdia, mas sim com juízo. Deus vai ser sem misericórdia em um determinado dia, que eu não sei o dia que é o dia do juízo de Deus, que pode acontecer até nos dias de hoje, até agora, enquanto a gente está vivendo. É o dia que Deus vem com justiça sobre nós, e Ele vai agir com juízo e não com misericórdia. Por isso, meu querido, para fugir do juízo, seja misericordioso. E é ser misericordioso com o próximo, porque a misericórdia, ela é maior do que o juízo, ela triunfa sobre o juízo. O juízo é aquilo que toma lá da cá, preto no branco, né? Olho por olho, dente por dente, é o que a pessoa merece. O juízo é assim, o juízo é a força da lei. O que é, o que não é, não é. E a misericórdia não, a misericórdia perdoa, a misericórdia dá ao outro mesmo sem ele merecer. Isso é misericórdia. E agora a gente é chamado hoje, por Cristo, para sermos misericordiosos. Eu vou deixar os limpos de coração para a gente falar na semana que vem, tá bom? Vamos orar agora. Fique em pé onde você está. Você tem duas coisas que você pode fazer com essa mensagem que você ouviu: guardar no seu coração, colocar em prática, ou você pode ignorar isso e viver como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse aberto os seus olhos, como entrar por um ouvido e sair pelo outro. A Bíblia fala que aquele que ouve as minhas palavras e pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, Jesus disse, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha.
vem o vento, vem a tempestade, vem os vendavais, vem com ímpeto contra aquela casa e ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, vem a tempestade, vem os vendavais, vem com ímpeto contra a casa e ela cai. Meu querido, para a casa não cair para o seu lado, para a sua casa não cair, ouça e obedeça o que o Senhor despertou no seu coração. O que dessa palavra, de repente você falou assim: pastor, isso é verdade, eu ainda preciso me enquadrar nisso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso ser mais manso, eu preciso ter mais fome de justiça, eu preciso ser mais misericordioso. Se você é essa pessoa que precisa ser mais isso, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Eu vou pedir para quando você sair daqui, você lembrar dessa palavra e colocar ela em prática, e praticar ela, e colocar ela em prática. É a única maneira de nós sermos alcançados com a rocha que é a obediência a Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus, eu quero orar por 3 aspectos hoje: a mansidão, a justiça e a misericórdia. Nós queremos ser felizes, e bem-aventurados são os mansos, porque eles herdam coisas, eles recebem de Deus coisas, eles herdam a terra, sem precisar levantar a bandeira da guerra. Os mansos herdam a terra. Ó Deus, a tua palavra diz que não é dos valentes a vitória, e nem é dos corredores a vitória, mas sim daqueles que permanecem, daqueles que são persistentes. Pai, eu quero orar pela vida dos teus filhos que aqui estão, que ouviram essa palavra e começam a entender a necessidade de serem mais mansos em casa, começam a perceber que o seu lar tem virado um verdadeiro campo de batalha, que a esposa compete com o esposo, os filhos competem com os pais. Deus, eu quero orar que esta casa seja uma casa de mansidão, de domínio próprio, de paz. Ó Deus, que reine, que seja governado a casa dessa pessoa pela instrução do Senhor, pelo ensino do Senhor e pela paz na vida deles. Pai, eu quero orar por maridos que não se controlam, que gritam, berram contra suas esposas. Eu quero orar por pais que não conseguem se controlar e surram os seus filhos sem controle. Deus, eu quero orar por filhos que ficam irritados com o comportamento, com o não dos seus pais. Deus, eu quero orar por cada irmão, cada irmã, que haja paz e que haja mansidão e que eles sejam mansos. Deus, também quero orar que todos nós sejamos amantes da justiça, não a justiça do mundo, que ela é falha, mas a justiça de Deus, que é perfeita e eterna. Deus, eu quero orar que o nosso coração conheça a tua justiça, que a nossa vida conheça o Senhor e a tua lei reine sobre nós. Pai, também quero orar que venhamos aprender a sermos misericordiosos, que nós não venhamos dar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Senhor, que nós não venhamos dar a paga que o outro fez contra nós, do mesmo peso, na mesma moeda, mas que nós venhamos perdoar aqueles que nos ofenderam e agir com misericórdia com essas pessoas. Deus, eu quero orar que a misericórdia venha sobre nós e que nós sejamos misericordiosos com tantas pessoas que sofrem ao nosso redor, com tantas pessoas que passam fome, que não têm o que vestir, que estão passando frio,
Eu quero orar, ó Deus, e pedir que o Senhor, ó Deus, nos permita agir com misericórdia com cada pessoa que tem sofrido. Pai, nos faz uma igreja verdadeira, legítima, conhecedora da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e que você venha em prática colocar tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero dar aqui alguns avisos importantes, né? Primeiro, quero falar sobre o GD dos casais, tá? Mídia, eu vou encaminhar um familiarizando. Você tem? Familiarizando? Tá aí? Tem um card dele? Ótimo, legal. Mas vamos falar sobre o GD dos casais. Essa próxima semana, o GD dos casais será nos lares. Tá? Essa próxima semana, o GD dos casais será nos lares. Depois, na outra semana, é que será aqui na igreja. Por isso, eu não posso convidar os casais novos para vir para aqui para a igreja nessa próxima quarta, tá? Mas casais que estão aqui queiram participar, dessas quarta a 8, o encontro do GD dos casais será aqui na igreja, né? Aqui na igreja vai ser o GD dos solteiros, tá? Então, os jovens solteiros estejam aqui na quarta-feira para o nosso encontro do GD. Para quem não sabe, o GD é o grupo de discipulado, tá? É o momento que nós ensinamos tanto casais como solteiros aqui na igreja. E na quinta-feira vai ter um evento aqui na igreja muito especial. É uma aula que eu vou ministrar, é um curso que eu vou ministrar, que é o Familiarizando. O Familiarizando é um curso da nossa igreja, um curso que nós ministramos para todas as pessoas que querem se tornar membros da igreja. É nesse curso que você conhece o que é a igreja da família, né? Quais são os princípios que nos rege. Você vai entender a nossa declaração de fé, você vai entender o nosso estatuto, como é que funciona a dinâmica das decisões, quem toma as decisões na igreja, né? Quem são os líderes da igreja. Você vai conhecer a estrutura da igreja da família, para que você possa dizer assim: pastor, realmente é aqui que eu quero estar, é na igreja da família, é aqui que eu quero ser membro, né? É com esse povo que eu quero crescer, quero conhecer mais pessoas aqui, quero fazer comunhão, quero fazer amizades, né? A maioria é composto de pessoas novas que estão chegando para a igreja agora, tá? São todos muito bem-vindos, tá? Mas é muito importante a participação nesse curso. O curso vai durar 4 horas, das 8 horas da manhã até ao meio-dia. A igreja vai servir um lanche também no transcorrer do curso. Vai ser quinta-feira, é um feriado, tá? Vai ser feriado na quinta, então fica um dia mais propício para você participar. Precisa fazer inscrição, pastor? Precisa. Você precisa se inscrever, e para isso você vai procurar a irmã Franciele. Hoje, como a Franciele não está, Miriam, vamos designar alguém para poder substituir a Franciele? Pastora Miriam, ela mesma, né? Você pode procurar a pastora Miriam. Miriam, coloca o meu nome, né, para que a gente possa mensurar a quantidade de pessoas. Pastor, eu já sou membro da igreja, mas eu não fiz o familiarizando ainda. Você precisa fazer. Tem que fazer o curso para a gente poder ensinar todas essas coisas, tá? E no final do curso depois, tanto a primeira turma, já tivemos uma turma, essa é a segunda turma do curso familiarizando, vai receber a carteirinha de membro da igreja, tá? Sexta-feira tem o GD de divorciados e viúvas, que vai ser lá na minha casa, tá? Dessa vez o GD de divorciados e viúvas e viúvos será lá na minha casa, tá? E sábado tem culto dos jovens, né, Lucas? Lucas
está avisando lá, tem culto dos jovens. Nosso culto dos jovens chama-se Young House, é um momento dos jovens muito especial, venham participar. Você que é casado pode vir também, mas se é casado, vem com a sua esposa, vem com o seu esposo, né? Não é para vir sozinho não, vem com o seu esposo, vem com a sua esposa, você pode participar também do culto de jovens. Os jovens, adolescentes também participam nesse mesmo dia. Domingo, às 18 horas, culto de celebração, a continuação do Sermão do Monte. E dia 28 de junho, no dia 28 de junho, ainda esse mês, nós faremos uma palestra para os pais. Irmãos, essa palestra o tema dessa palestra, no Brasil você vai ver poucas igrejas fazendo uma palestra como essa. Vou repetir. O tema dessa palestra, você vai ver no Brasil poucas igrejas abordando esse tema, mas nós vamos entender a importância dele, você vai concordar. Nós vamos falar para os pais, como e quando falar de sexo com os seus filhos. Pais e mães, né? Pais é genérico. Pais, quando e como falar de sexo com os seus filhos. Quem nunca ouviu uma igreja fazer uma palestra dessa, levanta a mão. Quem nunca ouviu? Quem já viu? Já viu? E que bom que vocês viram. Tem algumas igrejas que fazem, mas são raras. Vai ser uma palestra fenomenal, extraordinária, onde nós vamos abordar o momento certo, como identificar que o seu filho está preparado para ouvir, o que ouvir, né? Como abordar o tema, que é um tema muito delicado, mas extremamente necessário. Se os pais não falam, né, sobre sexualidade com seus filhos, eles vão aprender aonde? Se o pai não fala, ele vai aprender aonde? Na rua. Se a igreja não trata do assunto, quem é que trata? O mundo. Se as famílias não aprenderem da forma certa, e das nossas missões, né, parte da nossa missão na Igreja da Família é preparar e treinar os pais para a criação dos seus filhos dentro dos ensinamentos do Senhor, o nosso Deus, tá? Então nós vamos fazer dia 28 de junho, você pode divulgar, viu? Compartilha, eu vou compartilhar o card no grupo da igreja, vou colocar também no nosso Instagram, quem não segue ainda, @ifa.sage, o Instagram da igreja, vai estar divulgado lá. Pega o card, compartilha com um pai, com uma mãe que possa participar dessa palestra, dia 28 de junho, nos ajude a divulgar ela. A entrada, a inscrição, custará apenas um pacote de fraldas. Um pacote de fraldas, tá bom? As fraldas serão destinadas à próxima mãe da igreja. Aqui na igreja tem algumas irmãs que estão grávidas, são gestantes. E nós presenteamos os pais com fraldas, né, com um pacote de fraldas, e essas fraldas serão arrecadadas aqui no dia do curso da palestra para os pais, tá bom? Então é praticamente gratuito, o valor é bem pequeno, um pacote de fraldas vai ser uma grande bênção, amém? Lanchonete e cafeteria da igreja estará aberta após o culto, a livraria também vai estar aberta após o culto, e você pode, antes de ir para casa, se deliciar e comprar também um livro para abençoar a obra de Deus e também abençoar a sua vida, amém? Vão ser bem alimentados, tanto fisicamente como espiritualmente. Você que nos visita hoje, muito, muito obrigado.
tem um casal pastoral aqui conosco, pastor Milton, muito obrigado, irmã Celina, muito obrigado pela visita de vocês, é um prazer enorme recebê-los aqui na Igreja da Família, viu? Que Deus abençoe. Teodoro, a esposa, a irmã que está ali, né? Tem um amigão lá, o Cleiton, que está ali também, casal aqui que já tá quase de casa já, que eu sempre vejo, né? Quem mais está visitando a igreja? Acho que só, né? Sejam bem-vindos, muito bem-vindos à Igreja da Família, ficamos extremamente felizes, né? O Cláudio já é de casa já também, né? Os irmãos que são chegados aí recentemente, sejam bem-vindos. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Obrigado a todos, irmãos, cada um de vocês, que Deus abençoe poderosamente, lhes dando uma semana feliz, bem-aventurada, no nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que nós podemos entoar e cantar ao Senhor. Ó Deus, nos ensina a tua palavra, pois é nela que nós queremos andar. E ó Deus, a nossa vida muda a partir da tua palavra em nós. Pai, que o Senhor venha trazer luz sobre a nossa vida em nome de Jesus. Obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conosco nessa noite. Ó Deus, que eles possam retornar para casa em segurança, debaixo da tua bênção, e tenham todos uma semana extraordinariamente feliz. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós hoje e sempre. Boa noite, igreja, graça e paz.